Fala pessoal, Eliabel Barreto aqui mais uma vez com vocês, né? E dessa vez a gente vai continuar aquele exercício que eu tinha deixado para vocês na aula anterior, que era o exercício do semáforo, tá? Ele foi de propósito, eu deixei ele só para vocês terem que criar, não criei nenhum exemplo, nenhum projeto, exemplo, nem nada do tipo, somente a imagem, onde vocês precisariam utilizar ali as ferramentas do Tinkercad para poder criar ali a estrutura do semáforo e começar a fazer a programação dele propriamente, tá? Bom, caso vocês tenham conseguido, legal. Caso vocês não tenham conseguido, eu vou fazer a solução aqui e depois a gente continua para a nossa aula, tá? Mas não se esquece, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, né? Vamos fazer com que essa comunidade aqui que a gente está tentando criar, ela consiga crescer e a gente consiga ter cada vez mais conteúdo, tá bom? Bora lá, então. Então aqui está o exemplo, né, o exercício que a gente tinha deixado aí. Tá? Então, elabora o conhecimento adquirido no semáforo. Então, o que a gente vai ter que montar? A gente vai ter que montar toda a estrutura. Né? Não tinha antes, a gente vai ter que fazer a montagem aqui dessa estrutura do nosso semáforo. Né? O que vamos fazer nada mais é do que determinar quais LEDs estarão acesos e quando, bem como a pausa entre as trocas. Inicie pelo sinal amarelo, considere os pinos da seguinte forma. O LED amarelo vai ficar no pino 12, o LED vermelho vai ficar no pino 11 e o LED verde vai ficar no pino 10. Considere os seguintes tempos de operação. 2 segundos para o amarelo, 5 segundos para o vermelho, 5 segundos para o verde. Beleza. Tá? Vamos começar aqui com o nosso semáforo propriamente dito. Tá? Então a gente vai fazer aqui a montagem. Vamos pegar aqui o Tinkercad. Tá? Então a gente está aqui na área de projetos, né? Temos os nossos projetos. Eu vou criar aqui o meu primeiro, vou criar um projeto novo. Criar projeto, circuito. Ele vai abrir toda aquela área ali do Tinkercad para que a gente consiga fazer a configuração dele, né? Bom, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso Arduino Uno. Vamos precisar aqui de uma placa, de um protoboard. Tá? Então a gente vai precisar fazer a rotação dele, tá? Só para ficar parecido ali com a nossa estrutura. Tá? E é comum, toda vez que a gente cria, né, o uso do protoboard, a gente já pega aqui o sinal dos 5 volts. Né? Vamos vir aqui, ó, vamos clicar em cima dos 5 volts, clico aqui de novo para fazer a curva, venho até aqui o meu 5 volts e posiciono ele aqui dessa forma. Tá? Depois eu mudo a cor, vou pegar o GND, já vou posicionar aqui, já vou colocar aqui também no GND. Vamos alinhar, deixar ele alinhadinho, vamos colocar. Esse daqui vai ser o nosso preto e esse daqui vai ser o nosso vermelho, para representar aqui as nossas colorações. Estou pegando 5 volts aqui do nosso Arduino Uno e jogando para cá. Se você já estiver com uma placa do Arduino Uno e quiser fazer esse exemplo, cara, fique à vontade. Você vai seguir da mesma forma, você vai pegar os jumpers, você vai fazendo a ligação dessa forma que a gente está demonstrando aqui. Depois, eu vou pegar os nossos resistores, tá? Se você apertar a tecla R do teclado, você consegue rotacionar aqui, tá? Então eu vou pegar aqui um resistor, já vou ligar eles aqui no nas nossas entradas aqui, né? Vou ligar o primeiro, já vou deixar montado aqui. Vou pegar mais um, deixa eu ver, só para não ficar diferente, vou colocar aqui nessa segunda parte. Opa, o que eu fiz de errado? Apertei o R sem querer, vamos deixar retinho. Vou pegar mais um e deixar ele aqui montado. Tá? Então repara que eu estou jogando o resistor aqui para o nosso GND. Tá? E a outra perninha a gente vai pegar do LED. Tá? Quando a gente for utilizar o LED, tá? Se você montar ele ao contrário, pessoal, ele vai dar errado. Tá? Então, o que vai acontecer? A perninha maior, ela representa o nosso positivo. Tá? Só para a gente poder, vou deixar ele montado aqui dessa forma. Tá? Deixa eu ver se tem um jeito mais interessante de montar aqui. Vai ficar desse jeito mesmo. Vamos pegar mais um LED. Vamos pegar aqui mais um LED. Ela vai ter que ser a perninha que vai ser o positivo, né? Então vamos colocar aqui outra perninha. Eu vou colocar aqui também. Né? O que vai acontecer? Tá? Esse cara aqui, né? Ele vai, como eu falei para vocês, ele vai ser o positivo. Eu vou ter que inverter o lado. Ó. Então eu vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar aqui e vou inverter o lado. Então o positivo está aqui em cima, o negativo está aqui embaixo. Tá? Então a gente vai fazer aqui, vai passar os sinais aqui que a gente precisa. E aí a gente tem a questão da coloração. Né? Primeiro vamos pegar aqui a resistência. Vou usar um resistor de 330 ohms. Pode ser de 220, pode ser de 1K. Cara, não tem problema nenhum, tá? Pode ser de qualquer valor. Eu gosto de utilizar o de 330 ohms. Tá? Então vou pegar aqui 330 ohms.
Depois disso daqui a gente vai fazer a ligação dos sinais, né? Então eu preciso saber o vermelho, eu tenho que ter aqui o meu amarelo e tenho que ter aqui o meu verde, para simular aqui o nosso semáforo. Feito isso daí, a gente vai puxar os sinais, né? Então vamos pegar aqui, né? Já está na cor preta, vamos fazer aqui a ligação. Então eu vou pegar o primeiro, o vermelho, ele estava configurado para ser o pino 11, né? Então vamos colocar aqui, vamos achar o pino 11, certo? Esse aqui vai ser o nosso pino vermelho. O amarelo a gente vai colocar no pino 12, tá? Então vamos pegar aqui, vamos fazer aqui, voltinha, pino 12. Vamos alinhar aqui, e já vamos até trocar aqui a cor, para a gente saber que esse aqui é o pino amarelo. Tá? Opa, coloquei no lugar errado, né? Vamos pegar para cá. Eu quero colocar para cá, até para já deixar espaço para eu chamar o verde aqui, ó. Então eu já vou chamar o verde, e eu vou colocar o verde no pino 10, né? Então vamos só alinhar aqui os nossos sinais, beleza? Ficou legal. Vamos colocar a cor verde. Então a gente tem aí montagem, né, feita com sucesso aqui do nosso, opa, mexi errado, do nosso programa, tá? Agora a gente pode começar a fazer o código, né? Então, primeira vez, como a gente puxou, ele está aqui com esse modo de blocos, vamos trocar aqui para texto, tá? Vamos continuar. Tá, e o que que eu posso fazer, né? Vou vir aqui, ó, vou começar apagando esse trecho de código aqui, ó, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, a gente faz a nossa declaração de variáveis e constantes, tá? Depois disso daqui, a gente vai definir as nossas constantes, cont int, tá? Então, eu vou falar o nosso red pin, que a gente vai falar que o pino 11, né, é o vermelho. Opa. Vamos aproveitar e copiar aqui, ó. Yellow pin. Ah, mas por que que você usa em inglês? Cara, padrão, tá, pessoal? Se vocês estiverem se questionando por que que eu estou usando os nomes em inglês, é questão de ser padrão. Tá? Na programação é muito comum a gente colocar os termos em inglês, mas não é uma questão, não é nada obrigatório, tá? Depois disso eu vou definir os meus modos de operação, né? Então o red pin ele vai ser uma saída. E aí eu vou colocar aqui, né? Yellow pin, green pin. Depois disso daí, eu vou começar a fazer a lógica propriamente, tá? Então, como eu quero colocar a lógica, eu quero, primeiro de tudo, fazer uma confirmação, tá? Então, eu venho aqui, ó, digital write do red pin. Eu vou colocar todos eles como low, tá? Então, eu vou pegar o red pin, o yellow pin e o green pin, todos eles como low, tá? Esse aqui é um trecho de código que, inclusive, eu vou deixar aqui no meu setup, tá? Para assim que a gente energizar, né, ligou, ele vai definir todos eles como saída e vamos garantir que todos eles estejam desligados, tá? E aí o que que eu vou fazer, né? Dentro do meu código, ele fala que assim, considera o seguinte tempo de operação. Então ele vai ficar 2 segundos no amarelo, né? Então por 2 segundos eu preciso que apenas o amarelo esteja ligado. Então eu vou colocar aqui um delay de 2 segundos. Esse é o primeiro bloco, né? Depois disso, eu vou querer fazer o quê? Eu quero que o vermelho, né, fique ligado por 5 segundos. Tá? Então, eu vou trocar aqui, 5 segundos. Esse vai virar high e esse vai virar low. Depois de 5 segundos, né, eu vou querer que o verde fique em high, né? E os demais, eles fiquem em low, tá?
Então esse daqui seria o trecho, né, uma possível solução para essa, né, para essa condição aqui, para essa configuração. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, iniciar. Então tivemos aqui alguns erros. Legal, porque eu coloquei o yellow com Y maiúsculo. Tá? Então vamos colocar aqui Y minúsculo, Y minúsculo, Y minúsculo. Beleza. 2 segundos. A gente pode acompanhar por aqui, ó, deu 3 ele já trocou. Quando tiver em 7, ele vai acender o verde. Quando tiver em 12, ele já vai acender o amarelo novamente. Então tá aí. Essa seria uma possível solução para o nosso programa, tá? Para aquele exercício, tá? Então, assim, não é uma condição muito difícil de você resolver, tá? Não é uma condição bem simples de você trabalhar. Você consegue fazer uso, né, das funções ali que a gente viu no último curso, né, nos últimos 2 vídeos, você consegue usar para fazer a criação, tá? O mais difícil aqui, imagino eu, seria você fazer essa montagem aqui no protoboard, tá? Se você não está acostumado a fazer uso disso, significa que você precisa apenas treinar, tá? É a primeira vez que você está tendo contato, você está começando a aprender agora a utilizar a ferramenta, então você não precisa se preocupar e muito menos se desanimar, tá? Teve uma frase que eu vi há muito tempo atrás: toda vez que você olha para uma pessoa fazendo alguma coisa e aquilo parece ser muito fácil, significa que essa pessoa ela perdeu muito tempo treinando aquilo, tá? Então, eu estou fazendo aqui essa gravação para vocês, mas vocês podem ter certeza, né? São cerca aí de 15 anos mexendo com simuladores, com programação de microcontroladores, com programação de CLPs, né? Então, não é uma coisa que eu comecei a fazer ontem, tá? Então, é uma questão de treino, tá? Você vai treinar, você vai se dedicar, você vai aprender, você vai errar, você vai tentar localizar. Nem, por exemplo, eu tive um erro aqui, né? A hora que eu rodei, errou alguma coisa. O que eu fiz? Olhei aqui o que estava no debug e fiz a solução. Tá? Isso daqui é muito fácil, todos vocês conseguem, vocês têm a mesma capacidade que eu, vocês conseguem fazer a mesma coisa. Né? Isso que eu acho mais interessante, que vocês precisam ter em mente na hora de vocês desenvolverem o código de vocês. Tá? Mas essa daqui seria a solução. Então vamos colocar aqui, ó, solução semáforo aula 3, é isso? Acho que era uma aula 3, né? Não sei. Eu vou colocar o nome correto aqui, eu vou confirmar depois. E aí eu vou deixar o link desse exercício para que vocês possam acessar aí, dar uma olhada. E se quiserem fazer um teste, fazer a mudança, alterar o programa, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Não precisam se preocupar quanto a isso. Sem mais delongas, né, eu vou iniciar aqui continuar aqui o nosso curso, tá, para que a gente possa continuar falando sobre a nossa programação aqui, tá? Então, o que eu tinha preparado para esse vídeo? Né? A gente começar a falar aqui dos tipos de dados. Né? Parte aqui dos fundamentos da programação exige que você conheça os tipos de dados ou as configurações de programação que você pode trabalhar. Tá? Bom, toda vez que a gente for trabalhar com dados, existem algumas estruturas que o microcontrolador ele pode operar. Tá? Então, é muito importante que você precise, né, que você conheça essas informações. Tá? É uma questão teórica, né, uma carga um pouco teórica, mas ela vai fazer bastante diferença para vocês. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar dentro do Arduino, ou dentro de qualquer outro microcontrolador, tenha em mente que você vai sempre utilizar um tipo de dado. Tá? E o principal tipo de dado é um dado do tipo void. Tá? A gente aqui dentro do nosso programa, a gente utilizou bastante o tipo de dado void. Né? Tem o nosso void setup e o nosso void loop. Depois vocês vão entender o porquê que o void fica aqui na frente. Mas na verdade é um tipo de dado que ele representa uma função que ela não retorna nenhum tipo de valor. Tá? Essa é a função aqui da palavra void. Tá? É uma função que não retorna valores. Tá? Quando a gente for falar sobre funções, eu volto aqui para vocês, eu explico melhor o que significa cada um desses elementos. Existe aqui o tipo bool. Né? O que é o tipo bool? O tipo bool ele serve para definir valores true e false. Né? Então a booleana, né, o dado booleano é aquele dado que representa se você tem um estado ligado ou um estado desligado, se é um estado verdadeiro, se é um estado falso, se é o high ou low ali das nossas entradas e saídas digitais.
Tá? Então ele representa ali dados binários, né, que a gente costuma também chamar bits também, né? E o que são, né, os bulls? Né? A gente trabalha constantemente com diversas informações na nossa vida como dados binários. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar com um sinal e eu preciso definir se eu tenho luz ou não tenho luz no ambiente. Aquilo é um dado binário. Né? Tem luz, tá ligado. Não tem luz, tá apagado. Eu quero saber se eu vou trabalhar com um sinal de peça, um sensor ali de peça. Tem peça na frente do sensor, então tá ligado, ou tá desligado. Dependendo do sensor que você for utilizar, ele pode ser retroflexível ou não. Então você vai definir ali, tá ligado? Tem peça assim na frente, tá desligado? Não tem peça na frente. Eu posso trabalhar com sinais de diversas funções, sensores, botões, ligar relés, ligar contatores, a gente pode ter diversos recursos aí para esse fim. Tá? O dado do tipo char, ele é um dado que define um caractere. Tá? Então, sempre que você precisa trabalhar com string, né, com dados numéricos, você pode ter o dado do tipo char. Né? Ele é representado geralmente por aspas simples, e a função dele é armazenar apenas um caractere. Além do char, a gente tem aqui o tipo string, que ele é um dado, né, que é um dado do tipo objeto, e ele permite a gente armazenar vários caracteres. Tá? Quando a gente utiliza uma string, é importante você saber que o terminador vai ser sempre o caractere nulo, né? Ou seja, o barra invertida 0, é o caractere final ali da nossa string, ele sempre vai ser o dado nulo. Tá? A gente também pode trabalhar com o tipo do byte. Tá? O tipo byte é um tipo que ele armazena 8 bits. Tá? Geralmente é utilizado para a gente armazenar valores numéricos. Tá? Então, toda vez que a gente trabalha com um dado byte, né, a gente está tratando 8 bits e ele pode representar um valor que vai variar de 0 até 255, né, que daí é uma lógica binária. Né? Se você tem 8 bits, você consegue representar valores numéricos de 0 até 255. Os caracteres, né, cada caractere, ele é um byte. Tá? Então, toda vez que você for trabalhar com um caractere, você já sabe que dentro da memória, lá no nosso Arduino, a gente vai armazenar 8 bits, porque cada caractere ele ocupa 8 bits. Tá? A gente tem um dado do tipo inteiro, que a gente utilizou aqui por diversas vezes, né? E ele permite armazenar até 16 bits, né? Ou seja, seriam 2 bytes. Né? O valor deles, quando a gente trabalha com um dado do tipo inteiro, entenda que ele tem a possibilidade de armazenar um valor inteiro com um sinal, ou seja, ele vai do menos 32768 até o 32767. Então, se você estiver fazendo cálculos, né, e você está utilizando um dado inteiro, entenda que ele vai sempre até o 32767 e ele volta aqui do menos 32 até o 768. Se em algum momento dentro da sua operação você extrapolar esse valor, né, isso aí é um caso muito comum, principalmente quando você está utilizando algumas operações matemáticas como multiplicação, somas consecutivas, né? Entenda que toda vez que você estiver fazendo essa operação, se ele extrapolar o 32767, por exemplo, ele virar o 32768, o dado do tipo inteiro, ele volta a contagem aqui para o começo. Ou seja, 32768 não existe. O que ele vai fazer? Menos 32768. Tá? E daí ele vai voltar a contagem aqui para você. Tá? É padrão, funciona desse jeito. Tá? A gente tem se quiser, a gente pode trabalhar com tipo um int, né, ou signed int, ou seja, um dado de inteiro, né, que também tem 16 bits, mas ele é sem sinal. Como ele não tem sinal, ele vai variar de 0 até 65.535. Tá? Fora esse valor, a gente poderia trabalhar com dados do tipo long ou unsigned long, que são 32 bits, ambos são 32 bits. Um é com sinal, então ele vai variar de menos 2.147.483.648 até 2.147.483.647. Tá? E no caso do sem sinal, de 0 até 4.294.967.295. Tá? Essa aqui é a capacidade que você consegue trabalhar com os dados inteiros. Tá? E caso você precise trabalhar com operações matemáticas com valores maiores do que isso, você pode, né, vir aqui, né, e trabalhar com um dado do tipo float. Também é possível. Tá? O que o dado do tipo float ele vai fazer? Ele permite você armazenar os 32 bits,
né? E ele segue uma norma que é I3E754, tá? Os dados de 32 bits que o float armazena, né, por essa norma, na verdade são valores fracionados, tá? Então ele permite a gente trabalhar com uma infinidade de valores dentro da nossa configuração, tá? Então a gente viu aqui a questão das constantes, tá? Então toda vez que a gente for utilizar uma constante, a gente precisa definir o tipo dessa constante, tá? Esse tipo de constante, tá, ele está relacionado aos tipos de dados. Eu poderia criar uma constante com qualquer um desses tipos de dados, tá? A gente define aqui qual é o nome da variável, aqui no caso eu coloquei x, então dentro do meu programa, sempre que eu quiser chamar o valor 10, eu posso referenciar ele como sendo x, tá? Existe a possibilidade de você utilizar uma palavra progmain, né, após o nome da variável. Tá? O que essa progmain faz? Ela entende ali que o compilador ele precisa gravar a informação dessa variável dentro da memória de programa, que é a memória flash. Isso vai fazer que você economize a memória RAM dentro da sua aplicação. Então, quando você precisar otimizar a sua memória para alguma operação, você pode pegar esses valores de constantes, porque como são constantes, eles não vão sofrer alteração. Eles não precisam ficar dentro da minha memória RAM, que a minha memória RAM é aquela memória que ela sofre alteração constantemente. Então você consegue fazer a otimização aí da sua memória utilizando esse tipo de recurso, tá? E também quando a gente trabalha com valores constantes, a minha constante ela precisa ter ali o dado que eu vou trabalhar. Então, quando ele vai receber, né, aqui ele recebeu 10, mas o que é esse 10? Esse 10 é um dado inteiro? É um dado decimal? É um dado fracionado? Ele vai ser um dado com sinal ou sem sinal? Tá? Eu preciso utilizar essas configurações aqui para poder definir. Tá? Na grande maioria das vezes, né, se você estiver trabalhando com valores menores, você não precisa se preocupar com isso. Mas se eu precisar fazer cálculos e operações com dados maiores, eu preciso fazer uso dessa grafia. Então, por exemplo, 32U. O que é o 32U? É um dado inteiro representando o valor 33 e ele não possui sinal. E o 100.000 é um dado inteiro do tipo long, ou seja, ele pode chegar até mais do que o 32.767, né, com sinal. E o L, no caso, um dado sem sinal do tipo long, né? A gente também pode trabalhar com bases diferentes. Eu quero fazer uma base decimal. Então eu posso chamar aqui, né, o x igual a 10. Então se eu não colocar nenhuma grafia ao redor do 10, ele entende que é uma base decimal. E se eu quiser trabalhar com uma base binária? B1010. Então ele já vai entender que esse valor 1010, ele vai representar aqui nosso dado decimal. Tá? Se você for fazer o trabalho aqui, né, utilizar a configuração, né, a calculadora com o programador, o que é o dado binário 1010? O binário 1010 representa o valor decimal 10. Tá? E se eu quisesse trabalhar aqui com 0x? Né, o 0x ele é uma base hexadecimal. Está aqui, ó. A gente fala para ele que ele possui a capacidade de trabalhar com 0xa, é a mesma coisa que eu chamar o valor 10, tá? Binariamente, eles têm a mesma representação numérica. E a base octal, a mesma coisa, 12, está aqui. A base octal, o valor 10 em octal, ele representa o valor de 12. Tá? Então a gente tem essas configurações com as quais a gente consegue trabalhar. Tá? E as variáveis, eles seguem o mesmo padrão das constantes. Né? Então, quando você vai utilizar uma variável, você vai colocar lá o tipo da variável, definir o nome dela, e se você quiser, você pode colocar um valor inicial para ela. Né? Eu posso, por exemplo, aqui eu vou definir um int x. Qual que é o valor dele? Se eu não definir nada, o valor de x vai ser igual a zero. Tá? E dentro do meu programa, por ser uma variável, eu posso alterar o valor desta variável. Tá? Enquanto se eu fizer aqui, ó, int x igual a 10, eu estou definindo, né, estou fixando aqui na memória do meu microcontrolador, né, que ele vai ter, né, o valor de 10 inicialmente. Mas eu posso trocar dentro do programa? Sim. Só que toda vez que você reinicializar ali o seu controlador, né, o seu microcontrolador, o valor de x, ao você ligar, ele vai receber aqui o valor de 10. Tá? Então a gente tem como fazer essa configuração dessa forma. Tá? Existe também
uma questão que eu acho muito interessante, que é a questão do escopo de programação. Isso daqui é até algo que confunde muitos programadores, né, tanto de microcontrolador, quanto de desenvolvimento web, quanto de CLPs, tá? Isso aqui é uma informação que ela é muito sensível, tá? O que é o escopo? O escopo de função, né, é onde a gente pode usar as nossas variáveis. Então, por exemplo, se eu criar uma variável int x, então eu tenho meu programa e criei uma variável int x, eu posso utilizar ela dentro da minha função setup, eu posso utilizar ela dentro da minha função loop, e eu posso usar ela dentro de qualquer outra função ou parte do programa que eu criar. Tá? Isso daqui é uma variável que a gente costuma chamar de uma variável global. Tá? Então é uma variável que ela pode ser utilizada dentro de qualquer programa, qualquer parte do meu programa. Vamos supor que eu pegue aqui e crie uma função setup. Dentro da minha função setup, no meu void setup, eu chamo lá, eu inicializo uma variável y e dou a ela o valor de 20. Bom, se eu inicializei essa função aqui, ó, y, e dei a ela o valor de 20, e eu tentar chamar ela dentro da minha função loop, entenda que eu não vou conseguir, ó, tá vendo? Eu até coloquei um x, eu não consigo chamar a função y aqui. Por quê? Porque a função y, a variável y, ela só existe dentro do escopo da função setup. Aí ele não vai permitir eu utilizar isso dentro de outras funções, somente dentro da função setup, ou das funções que existirem e foram criadas dentro da função setup. Tá? Estiverem abaixo aqui da função setup. Se estiver ao lado ou acima, eu também não vou conseguir chamar. Mesma coisa aqui para a função loop. Eu criei uma variável do tipo z, igual a 20. Eu posso chamar dentro dessa função qualquer? Não, a variável z ela não está disponível. Ah, mas se eu quiser pegar uma variável do tipo teste1 e chamar a minha variável x? Sim, porque a variável x ela foi uma variável global, criada fora do escopo da função qualquer, e eu posso chamar ela porque ela é uma função que está abaixo, né, uma função filha do nosso programa. Tá? Então eu consigo fazer essa chamada. Tá? Isso aqui é uma questão muito importante e facilita bastante quando você entende, você tem essa visão do escopo da configuração dos seus programas. Tá? Fora isso daí, a gente tem aí alguns operadores. Tá? Então existem aí 4 tipos de operadores que a gente consegue utilizar dentro da nossa programação. Tá? Então a gente tem os operadores aritméticos, comparativos, booleanos e de composição. Tá? Os operadores aritméticos, tá? Eles são bem simples de você trabalhar. Então se eu fizer adição, subtração, multiplicação e divisão, é bem tranquilo, você consegue entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Então eu posso fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Esse porcentagem é o resto, né, da divisão de um dado inteiro. Tá? Então se a gente for voltar aqui, por exemplo, vamos fazer assim, ó, 10 dividido por 3. O pessoal vai falar assim, é 3.133333, né? Dentro do nosso microcontrolador, quando a gente está trabalhando com dado, vamos colocar aqui, ó, dado inteiro, né? 10 dividido... Opa! A dificuldade de fazer uma conta simples. 10 dividido por 3, dentro do nosso microcontrolador, ele vai entender que a resposta vai ser 3. Pô, mas está errado, né? O que está errado? Ele sobra o valor de 1. Então, se eu fizer 10 porcentagem 3, ele vai mostrar o resto. O que é o resto? Sobra 1. Né? Então, é aquela questão das velha divisão. Né? A gente tem divisão de dados inteiros. Tá? A gente não consegue pegar o número fracionado. Se eu estiver trabalhando com variáveis do tipo float, aí, cara, sem problema nenhum, vai dar o valor 3.33333, que você já conhece. Mas no caso de dados inteiros, você vai ter essa questão do porcentagem. Tá? A gente tem aqui a função também de incremento e a função de decremento. O que é o incremento e decremento? Se eu pegar uma variável e colocar mais na frente, tipo, sei lá, se a gente voltar aqui, eu peguei a função o x, né, e coloquei aqui x++, numa linha do meu programa, toda vez que o meu compilador, né, meu microcontrolador, ele passar por aquela área, ele vai incrementar o valor de 1. Então, x++, se ele inicializou com o valor de 0, né, na primeira vez que ele passar por ali, ele vai ter o valor de 1. Passou a segunda vez, vai ter o valor de 2. Passou a terceira vez, vai ter o valor de 3. Tá? Então, ele vai ficar fazendo o incremento do valor daquela variável. Tá?
é a mesma coisa que eu fizer x igual a x mais 1. Tá? Ele iria simplesmente incrementar o valor de 1. Mas dentro do nosso microcontrolador, né, dentro da programação, você consegue simplificar o seu código utilizando esse tipo de operador. A mesma coisa a gente pode fazer com decremento, menos menos. Tá? Os operadores do tipo de comparação, eles permitem a gente criar operações comparativas, né? O retorno dessas operações, ela sempre vai ser true ou false, né? O high ou low, verdadeiro ou falso, não precisa se preocupar, mas ele sempre vai retornar um dado booleano. Então, sempre que eu tiver a operação, né, por exemplo, x maior que zero, ele vai retornar para mim se verdadeiro ou falso. Ele vai fazer a comparação e retornar para mim se verdadeiro ou falso. Ah, se for maior ou igual, se for menor, menor, igual, igual ou diferente, a gente tem os retornos dos nossos operadores comparativos, tá? A gente tem os nossos operadores booleanos, tá? Os operadores booleanos, eles retornam para a gente operações, né, de comparação também, né, mas geralmente eles são utilizados em conjunto, né, com os operadores, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma operação onde eu quero que x seja maior que 10 e aí eu utilizo aqui o e x menor que 15, aí eu realizo alguma operação. Tá? Então eu posso colocar essas operações, esses operadores dentro de uma lógica do tipo if, né? Por exemplo. Tá? Esses operadores, quando eles duplicados, né, eles são para a gente fazer questões. Então a gente está perguntando alguma coisa. Né? Então vão estar geralmente associados a uma lógica do tipo if, vão estar associados a uma lógica do tipo while. Tá? A gente vai conseguir realizar essas operações dessa forma. Esses daqui, quando eles estiverem sozinhos, tá? É porque a gente quer retornar uma resposta. Tá? Então é como se a gente estivesse fazendo uma lógica de soma mesmo. Né? Por exemplo, eu tenho bit x, eu tenho uma memória x e uma memória y. Né? Eu salvo a informação dentro de uma terceira memória. Vou pegar uma memória z. Qual que é o valor de z? Se x e y, a operação o resultado desse elemento, ele vai ser salvo dessa comparação, dessa conjunção binária, e ele vai ser salvo dentro da nossa variável z. Tá? Então a gente consegue fazer uso desses tipos de recursos também. Então são lógicas combinacionais. Né? Então a gente pode fazer o e, o ou exclusivo, o not, posso fazer o deslocamento à direita e também o deslocamento à esquerda. Tá? Então aqui a gente tem alguns operadores e a gente também tem como fazer a forma reduzida dos operadores. Né? Então, por exemplo, a gente viu a opção lá do x++. Né? O que seria o x++? Seria igual a x igual a x mais 1. Mas eu posso fazer também o uso de, por exemplo, operações em que eu quero somar um valor que é diferente de 1. Ah, eu quero fazer soma de 3 em 3. Então eu vou colocar x igual a x mais 3. Eu posso reduzir, eu posso simplificar essa informação e colocar x mais igual a 3. Tá? Então ele vai ficar sempre somando o valor de 3 aqui para a nossa operação. Tá? Mas isso daqui são alguns operadores, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que podem ser muito úteis aí para vocês na questão de vocês fazerem a programação, vocês poderem ter um pouco de conhecimento. Né? O que eu acho interessante vocês começarem a rever, né, nesse momento? Tentam associar mais do que os operadores, porque os operadores você vai aprender que você só vai utilizar eles quando for necessário. Tá? Mas tenta lembrar essa questão de escopo. Essa é uma parte que eu acho muito importante de você entender, vai te ajudar bastante. E essa questão dos tipos de dados, você entender a relação dos tipos de dados com as operações que você vai utilizar. Tá? Então, note que você não tem muitas opções de dados. Tá? Vai ficar complicado só quando a gente for trabalhar com uma linguagem de programação orientada a objetos. Daí você vai criar classes, e aí você vai ter classes de objetos, e realmente pode vir a complicar bastante. Mas se você tiver na cabeça os tipos de dados padrão, você vai conseguir realizar muitas configurações. E os operadores, conforme você for precisar, você vai ver que você vai voltar aqui nessa tabela, e aí você vai conseguir selecionar qual desses elementos você precisa utilizar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar.
fala com nos, se inscreve aqui no canal, curte, comenta aí se vocês tiverem alguma dúvida. Inclusive, se vocês quiserem ver alguma coisa um pouco mais aprofundada, ver um conhecimento um pouco mais específico, comenta com a gente que a gente vai tentar trazer esse conteúdo aí para vocês, tá? Até mais, pessoal!